Saudações, eu sou Marcos Valério XR. No dia 15 de julho de 2022, estou devendo alguns vídeos para esse canal, que estou com uma certa dificuldade de gravar vídeos, em parte porque eu troquei de carro recentemente e essa troca me deu tanta coisa para fazer que eu estou realmente com uma certa dificuldade de me organizar. Estou inclusive devendo um vídeo sobre The Boys, que eu já estou trabalhando nele, e um vídeo sobre aquele argumento fajuto de que uma passagem bíblica legitima a compra de armas, né? Vou trabalhar com ele mais detidamente. Mas no momento agora é um vídeo mais geral que vai partir de uma premissa, de uma questão que está relativa ainda àquele assassinato ocorrido em Foz do Iguaçu e derivando uma série de questões aí, né? É porque recentemente nós vimos que a delegada encarregada do caso lá em questão concluiu que não houve motivação política na morte do tesoureiro do PT, né? É bom lembrar que havia uma delegada anterior, a Iane Cardoso, que era escancaradamente bolsonarista, ou pelo menos antipetista, tinha lá várias evidências disso nas redes sociais, né? Então, por esse motivo, ela teria sido afastada porque haveria um conflito de interesse. Só que a que foi colocada agora, ela possivelmente é até mais bolsonarista ainda. Até por um motivo óbvio, né? O bolsonarismo tem, como aliás toda e qualquer estrutura de poder, né? Tem o cuidado de colocar em determinados pontos-chave apenas pessoas de sua confiança. E toda a estrutura lá, desde o ministro da Justiça, governador do Paraná, secretário de Segurança, tudo é bolsonarista. Eles não teriam colocado, uma vez que eles podem apontar o encarregado para isso, não teriam colocado alguém que não fosse fiel ao bolsonarismo. Só que essa nova delegada, a Camila Seconello, ela não dá na vista, ela não tem nada nas redes sociais que denuncie isso, mas com certeza ela é bolsonarista, também não tenha dúvida disso. E o argumento que ela utilizou e a conduta que ela praticou é exatamente a mesma da delegada anterior. Então não deveria ser surpresa. E aí vem uma argumentação dizendo que por que o crime, estamos falando daquele bolsonarista que invadiu uma festa de um militante petista para fazer provocações políticas de que aqui é Bolsonaro, gerou uma escalada, depois que ela foi lá e matou o tesoureiro do PT, né? E a delegada chegou à conclusão que o crime não teve motivação política. O argumento é que não se trata de crime de ódio, que até aí eu também não questiono muito, porque eu não gosto desse conceito de crime de ódio. Crime de ódio, para mim, é uma tentativa de hipersimplificar questões muito distintas e bem mais complexas dentro de uma categoria que você pode expandir infinitamente colocando artificialidades lá dentro. Eu não gosto desse conceito de crime de ódio. Mas, assim, a negação de que tenha sido um crime político é bastante complicada. Eu admito que há uma margem de manobra, existe uma plausibilidade no argumento devido a uma série de questões que você pode elencar aí, que são típicos, por exemplo, de uma defesa, quando você tem que fazer uma defesa muito difícil, você pode então criar uma abordagem argumentativa, né, basicamente sofismática, mas assim, tem uma margem de manobra. Agora, eu coloco que é uma abordagem desonesta, você negar o teor político desse assassinato. Essa negação, basicamente, você pode encontrar essa situação, tá aberta aí, tem vários portais falando sobre isso, tem a entrevista, o vídeo da entrevista da delegada, mas basicamente pode ser resumido na seguinte situação. O assassinato em si não teria uma motivação política direta, porque entre aquele fato que teve uma motivação política mais clara e o assassinato, transcorreram uma série de fatores intermediários. Então, o que a delegada está dizendo é que o que motivou o assassinato foi uma ofensa, foi um sentimento que já estava desassociado da questão política. A situação pode ter começado uma questão política, mas depois derivou para uma outra coisa. Então, assim, a causa mais direta, a motivação mais direta do assassino não teria sido exatamente a questão política, mas o desentendimento que gerou o fato de ele se sentir ofendido, se sentir humilhado. Então, por causa disso, a motivação direta é uma questão mais de ordem pessoal. O crime continua qualificado por motivo torpe, mas ele perderia a qualificação política, que geraria um agravante de pena significativo. Então, dessa forma, nessa linha argumentativa, você diminuiria a pena desse assassino. Ademais, a delegada em questão está dando um prosseguimento não só a investigação, até mesmo
há indício de iniciativa de tentar prender aquelas pessoas na festa que reagiram contra o assassino e o atacaram enquanto ele estava caído no chão, né? Se você viu o vídeo, você vai perceber claramente todo o processo. Na verdade, são basicamente 3 vídeos separados que você emenda numa ordem bem lógica, né? O sujeito chegou lá, entrou metendo bala. A esposa da vítima, que é policial civil, em mais de uma ocasião ela interviu, ela chegou a entrar em um certo conflito com o sujeito, dando tempo ao marido dela reagir, que já tinha sido atingido, ele estava armado, ele conseguiu reagir e acertar o sujeito, e quando o cara caiu lá, algumas pessoas que estavam próximas saíram detonando o sujeito. E agora ela quer mover uma ação, a responsabilizar essas pessoas pelos ataques que eles fizeram ao assassino que tinha caído, sido baleado. Vamos ser sinceros, é claro que isso tem que ser investigado. Na realidade, numa investigação dessa, isso é normal, não tem nada de exótico a esse respeito, não. Mas o que é estranho é a ênfase que está tentando ser dada numa situação onde o contexto é de todos os indícios levam a crer uma motivação política clara em clima pré-eleitoral, induzindo a um estado de autêntico terrorismo político, numa situação onde tudo, absolutamente todas as evidências deixam claro que nós teremos um processo eleitoral terrivelmente tenso. E terrivelmente tenso a nível de violência física. Lembrando que a delegada anterior, muito provavelmente, foi a responsável por dar a informação falsa de que o assassino teria morrido. Não há uma motivação clara de porque ela teria dado essa informação se foi um simples erro. Até porque existe um procedimento básico. Quando uma pessoa morre, é até normal você demorar a dar a notícia, né? Até porque, bom, morreu, ela não vai desmorrer, a não ser que haja um mal entendido na comunicação. Então se espera um prazo para você poder dar essa confirmação. E você confirmar a morte da pessoa rápido demais já é um pouco estranho. Mas ela deu essa confirmação e depois você viu que ela não estava morto. Então é difícil você justificar isso aí, e a interpretação é óbvia. O objetivo foi, desde o primeiro instante, alterar a narrativa, dizer que os dois se mataram e tentar construir a narrativa de uma polarização como se fosse uma coisa assim equivalente, né? Tentando escamotear o fato de que o assassino tomou a iniciativa de se dirigir até um lugar onde ele não foi convidado, ele não tinha nada a ver com aquilo, ele foi lá, iniciou a agressão, e por causa da escalada, isso fez com que depois ele saísse do local e depois voltasse lá com o objetivo deliberado de promover alguma ação, no mínimo uma escaramuça. Pode até ser que ele não estou indo lá com a intenção de matar, mas ainda que não tivesse sido com a intenção de matar, o sujeito foi lá armado, com o objetivo de escalar ainda mais uma situação de tensão. Eu não conheço nenhuma argumentação suficientemente clara que isente ele dessa intenção criminal. Tanto que eles não isentaram. Agora, a questão é por que estão tentando isentar da motivação política do crime. Porque ainda que você entenda isso, sim, realmente houve uma série de eventos, houve uma escalada, e quando o crime se ocorreu, você pode até argumentar assim, naquele momento ele já não estava mais preocupado com o fato de ser petista, de ser bolsonarista, já era uma questão mais pessoal, uma tensão interpessoal. Só que tudo isso começou com uma motivação evidentemente política. Não tem possibilidade de você negar que o sujeito saiu do local onde estava, se dirigiu a um lugar onde não deveria estar, com motivações políticas, com o objetivo de fazer provocação, como a própria delegada admite, provocação de teor político. Lá a situação escalou, estão tentando dar muita ênfase no fato da vítima ter jogado lá uma terra, uma pedra no carro do agressor, e agora já estão tentando levantar a narrativa porque a pedra acertou o bebê que estava dentro do carro, e provavelmente é mentira. E aí depois o sujeito saiu, foi para casa e voltou armado, quer dizer, eu não sei se estava armado antes, ele não ficou muito claro ainda, mas ele saiu, deu tempo de parar para pensar. Dizem que a esposa tentou evitar que ele voltasse, e ele voltou e foi lá promover a série de eventos que resultou nesse assassinato. Ou seja, eu entendo que haja uma distância entre uma coisa e outra, mas o fato de ter se iniciado com um objetivo claramente político não faz com que a escalada e ter entrado elementos adicionais elimine a fundamentação política do ato. Eu não preciso nem ir muito longe. A gente já tem uma jurisprudência
totalmente consolidada no sentido de ignorar todos os estágios posteriores, por mais complexos que eles sejam, ignorar tudo e reduzir sempre aquele elemento inicial, por mais insignificante que ele seja. Que é um exemplo, essa questão do feminicídio, essas coisas que são levadas na direção de gênero. Veja só, há uma narrativa dominante de que se um homem, por exemplo, assassinou a ex-mulher, ele fez isso por questão de gênero, porque não aceitou o fim da relação. Ainda que você insira uma série de elementos. Há casos como sim, houve uma separação, o sujeito não gostou, brigaram, aí no meio dessa briga, a esposa vai, mete acusação falsa de estupro, vai, pratica alienação parental, arranca metade dos bens do sujeito, aí depois vai, agride, humilha, faz questão de deixar claro que está saindo com outro. Aí depois, quando isso gera uma tensão, excede elementos todos e o cara vai e comete uma violência, tudo isso, todos esses fatores são ignorados e tudo é reduzido àquele motivador original lá, inicial, que a princípio eu até entendo, não estou nem questionando isso não. Mas a gente já tem uma tradição a sempre considerar o motivador originário da situação como determinante, ainda que você consiga agregar elementos adicionais. Ora, sim, pode ser que o objetivo inicial dele era só ir lá fazer uma ofensa, fazer uma perturbação. O objetivo inicial desse assassino, o Jorge Guaranho, né? É sempre bom dizer o nome do sujeito. A motivação inicial era claramente política, mas não era exatamente homicida. O objetivo era perturbar a ordem, ofender, tomar a iniciativa de uma agressão inicialmente verbal, inicialmente uma manifestação, colocar um som alto para perturbar a festa do sujeito. Então ele tomou essa iniciativa. Daí derivou-se uma escalada de ações. A vítima reagiu, evidentemente, mas o fato é que ele ainda teve tempo de ir embora e depois voltar ao local, forçar a entrada armado lá dentro, iniciar outra escalada e aí gerar a tragédia. Num processo desse, você tentar eliminar a causa originária de toda a situação para reduzi-la à escalada de violência e colocar no outro patamar, a mim é uma conduta canalha, é uma argumentação safada. É uma coisa que eu entenderia do advogado de defesa do Jorge Guaranho. Não é nem papel da polícia fazer isso, normalmente faz, mas se você pensar bem, é até estranho. Por que a polícia fica levantando determinadas teses jurídicas em situações como essa? Não é nem o papel exatamente da polícia. Claro que tem que ter uma linha investigativa, eu até entendo, mas você vê que há um salto, um passo além, já está fazendo uma espécie de estratégia de defesa do réu. A investigação. Pelo motivo óbvio, bicho. O objetivo aí do bolsonarismo, claramente, é aparelhar em todos os níveis possíveis as forças de segurança, além de, em geral, mas as forças de segurança principalmente, o que na realidade não é nenhuma novidade. A tendência das forças da luta pelo poder, da tentativa de conquista do poder, é essa. Esse é o normal. Você vai e aparelha. E aí que está o detalhe curioso, foi exatamente isso que o PT não fez. O PT não aparelhou as instituições a seu favor, pelo amor de Deus. O indivíduo que me diz isso é um imbecil, porque todas as instâncias que o PT colocou só ferraram com o PT. Os ministros do Supremo que o PT colocou lá dentro ferraram com o PT. Os procuradores gerais da República deram prosseguimento a todas as investigações, a todas as denúncias contra o PT. E foi ordem do próprio PT fazer isso. Ou seja, ele deu uma de bonzinho, de jogar dentro das regras da democracia, de fazer tudo certinho. Coisa que os inimigos dele nunca fizeram. O PSDB nunca fez. O PSDB tinha gente da PGR que engavetava tudo quanto é processo contra, denúncia contra o FHC. E agora, no governo Bolsonaro, o tal do Augusto Aras, que é um calhorda da pior espécie, o Bolsonaro pode sacrificar uma criança em praça pública num ritual satânico. Ele não vai dar prosseguimento, ele engaveta tudo. Ele não cumpre a obrigação dele. Os ministros do Supremo que o Bolsonaro colocar lá vão defender ele. E ele troca as lideranças das polícias para defender os interesses dele. Tudo ele faz aparelhando o Estado, aparelhando todos os órgãos, colocando os militares aqui e ali para defender os seus próprios interesses sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de comedimento. E talvez a questão certa não é nem por que o Bolsonaro fez isso, mas é porque o PT não fez isso também, porque o PT resolveu jogar limpo dentro dessas regras e, resultado, se ferrou.
Porque, na verdade, isso o normal é você aparelhar mesmo. Só que você tem que ter um mínimo de sutileza para não ser tão assim escrachado que nem o bolsonarismo faz. E bolsonarista não tem sutileza, tem esse problema, né? Eles são muito brutos mesmo, né? Mas a questão é que é muito curioso. Todo o discurso antipetista de que o PT estava preparando um golpe de Estado, preparando a ditadura comunista, sobre que ele nunca tomou nenhum tipo de ação no sentido de aparelhamento da máquina pública a seu favor. Pelo contrário, até os militares que o PT beneficiou, que o PT colocou no comando da Força Geral, no Ministério, que jogou... Nunca nenhum governo deu tanto dinheiro para as Forças Armadas como o PT deu. Esses militares ferraram com o PT. Ou seja, não aparelhou porcaria nenhuma. Devia dizer que o PT aparelhou mais que o que do canalha. Simples assim. Bolsonaro está aparelhando. E aparelhando num nível muito maior do que seria normalmente. E o que nos leva, na verdade, ao tema maior, né, que é a perspectiva de um processo golpista, de uma ruptura mais significativa contra a nossa ordem democrática atual, né, que é coisa que a gente tem que tá de olho. Bem, eu insisto na afirmação que não tem possibilidade de haver um golpe de Estado e subir um governo bolsonarista, isso eu estou falando. Não tem possibilidade do Bolsonaro conseguir estabelecer uma ditadura, ele não consegue. Mas, detalhe, eu não estou falando que não tem possibilidade de haver um golpe militar. Eu digo que não tem a possibilidade de haver um golpe militar bolsonarista que perdure por muito tempo. Eu até disse num vídeo anterior que isso destruiria o bolsonarismo muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Mas eu tenho um vídeo mais antigo onde eu falo da possibilidade de um golpe militar, mas não bolsonarista. Um golpe militar que, inclusive, vai eliminar o bolsonarismo da maior parte da sua estrutura de comando. Aí, nesse sentido, existe essa possibilidade, sim. E, nesse sentido, poderia, sim, haver apoio internacional. Apoio dos Estados Unidos, para ser mais exato, né? Assim como aconteceu o apoio dos Estados Unidos em todos esses golpes ou tentativas de golpes recentes que foram dados na América Latina. Inclusive no processo golpista no Brasil, que aconteceu na Bolívia, aconteceu no Equador. Então todas essas coisas estão acontecendo com o apoio dos Estados Unidos. Aí sim, existiria a possibilidade de um processo golpista, mas ele seria para alijar Bolsonaro e a maior parte dos seus asseclas do poder. E a gente não precisa ir muito longe. Já tem uma figura muito clara que simboliza isso, que é o general Mourão. E se você observar, o general Mourão, ele tem uma aliança estratégica com o Bolsonaro, mas ele não tem um comprometimento profundo com o Bolsonaro. Ele nunca foi, ele não é um bolsonarista, dito de forma assim direta. Ele pode estar sendo um, mas ele tem um viés tal diferenciado. E um viés, na minha opinião, pior. A questão é que um golpe militar, para ter algum apoio externo, mesmo que velado, teria que ser, no Brasil, evidentemente, um golpe ainda mais liberal do que a praga do bolsonarismo já é. Então seria um golpe que poderia até manter Paulo Guedes. Embora eu acho que Paulo Guedes é tão incompetente que de repente nem isso. Mas você veja a situação do corte internacional aí. OTAN, Estados Unidos e OTAN estão tentando puxar o seu quintal mais uma vez para o alinhamento direto. Já perderam Venezuela, que já se rebelou geral. Já não tem Cuba, já está difícil com a Argentina. Já tem gente lá perturbando como Nicarágua. E já tem alguns problemas aí que estão surgindo na Colômbia. Então tem essas tensões aí generalizadas. Colocar o Brasil sob submissão plena aos Estados Unidos seria sim interessante. Mas para isso funcionar, você teria que eliminar o Bolsonaro, porque apesar da desgraça absoluta que é o senhor Jair Messias Bolsonaro e sua corja, é preciso admitir que em algumas coisas ele acertou. Só que essas algumas coisas não são toleradas pelo imperialismo norte-americano. Ou seja, o Bolsonaro teve seu alinhamento com o Putin, manteve esse alinhamento com o BRICS. E aliás, qualquer governo que assumir, normalmente teria que manter esse alinhamento com o BRICS. Para você romper esse alinhamento, seria necessário um tipo de intervenção, um órgão executivo, uma estrutura de poder muito mais agressiva para conseguir prejudicar as relações comerciais que o Brasil ainda tem com os países do BRICS e conseguir remover o país da órbita da influência do BRICS para colocá-lo subordinado completamente sob a influência norte-americana. Mas isso significa sim alijar Bolsonaro do poder. Então o golpe, a possibilidade de golpe ocorre sim, existe a possibilidade, mas não seria um golpe bolsonarista. Ou talvez até melhor, num primeiro momento sim, faria até sentido que fosse. Coloca o Bolsonaro lá, só que daqui a pouco ele é tirado, chutado para fora.
Aliás, quanto mais tempo ele permanecesse, seria até melhor, porque ele destruiria, ele implodiria essa estrutura de golpista muito rápido. Né? Mas por isso que eu acho que não vão deixar ele muito tempo, porque o cara não é absolutamente incapaz de gerenciar o que quer que seja, até mesmo quadrilha. Então o risco existe, a possibilidade de apoio internacional no caso de um governo militar não bolsonarista, aí já passa a ser uma possibilidade significativa. Isso aí já pode ser plausível. Eu comecei com esse exemplo da questão lá do assassinato em Foz do Iguaçu, porque eu posso conectar os temas da seguinte forma. Tudo isso que está acontecendo agora nesse processo investigativo, que não só está tentando aliviar a barra do assassino que tomou a iniciativa do ataque e agora está praticamente fazendo a defesa dele, e ao mesmo tempo que se mobiliza para perseguir as pessoas que reagiram ao ataque, porque se você entra numa festa, invade, atira no aniversário e depois você é derrubado, o que você vai fazer quando você estirar no chão? Eu arrebentar, encher de porrada para não ter nenhuma possibilidade de levantar. Não dá para ver de se afastarão, provavelmente sim, mas eles saíram chutando a cabeça, só acho que teria que ter sido um pouco mais eficiente, né? Eu não tenho nenhuma paciência para chutar a cabeça de ninguém. Eu colocaria lá, encheria de pancada, amarraria, ou talvez até matasse, não sei, porque nessas horas a mente humana costuma funcionar na base daquele tipo assim, bandido bom é bandido morto, sabe? Quando você vê alguém atirando no seu amigo dentro de uma festa, ameaçando os presentes, para mim isso é bandido. E quando o sangue sobe, sua vida está em risco, a única coisa que a pessoa capaz, que tem um mínimo de capacidade de ação, é querer matar o desgraçado. Então isso é o normal. Claro, num sistema de justiça normal, é evidente que as pessoas têm que ser chamadas, têm que ser cobradas, isso é normal, a investigação tem que ser feita. Mas elas tenderiam a ser inocentadas, na pior das hipóteses, ter lá alguma, sei lá, pagar uma cesta básica, qualquer besteira nesse sentido. Mas eu não duvido nada do esforço sistemático da delegacia bolsonarista, da promotoria bolsonarista, da corja bolsonarista, essa quadrilha infernal, de tentar punir essas pessoas para passar um recado claro para a sua militância, de que sim, nós faremos, vocês podem praticar crimes, que nós vamos fazer tudo para aliviar a sua barra e ainda vamos criminalizar qualquer tipo de reação. O recado aqui é o seguinte: você pode ir lá atacar os lulistas, os petistas e agredir, e eles não podem esboçar nenhuma reação, porque se eles esboçarem alguma reação, aí você inverte a equivalência e transforma o agressor em vítima. Esse recado está sendo dado, e não só esse, já temos vários indícios de situações que estão ocorrendo aí. E o que o bolsonarismo quer deixar claro é que, sim, você pode cometer crime à vontade em nome do bolsonarismo, em nome desta quadrilha grotesca, que você haverá forças que irão te proteger. O presidente em si, evidentemente, fica um pouco complicado para ele dar uma abordagem direta, apesar desse assédio ridículo que ele está fazendo contra a família da vítima, né? Mas ele passa um recado muito claro. Por exemplo, em nenhum momento ele soltou uma nota de solidariedade à família da vítima. Não, ele não fez. Que é uma coisa que é uma formalidade, não precisa nem ser você. Você põe o seu assessor para fazer, é uma coisa que não importa quanto mais canalha seja o sujeito, eles sempre fazem. Nos solidarizamos, lamentamos o fato, não sei o quê, meus pêsames, essas bastas todas, e da boca para fora. Mas nem isso ele faz, porque isso tem importância simbólica, ele não fazer isso. Quando ele se manifesta, é para tentar, de uma certa forma, justificar o ato, ainda que indiretamente. Passar o recado para incitar ainda mais a militância dele. Então o recado, isso está sendo usado para deixar isso claro. Vocês terão apoio das forças aparelhadas pelo bolsonarismo para cometer crimes de ordem política e ideológica contra os seus desafetos político-ideológicos em favor desse projeto bolsonarista de destruição, morte, corrupção e crime generalizado dessa quadrilha. O recado dado é esse. Isso pode ser utilizado em favor de forças obscuras mais espertas para criar um estado de comoção no país, um estado de tensão. Nesse momento, já está havendo uma evidente retração dos setores oposicionistas, da esquerda em geral, e a gente sabe muito bem que num confronto direto, a tendência é levar a vantagem clara do bolsonarismo, que estão se armando até os dentes, e isso pode sim configurar e possibilitar uma situação de tensão que geraria um golpe, só que esse golpe não seria bolsonarista por muito tempo. Pessoalmente, eu acho que nem mesmo um golpe no sentido liberal pleno, para arrastar o Brasil para a ópera da OTAN, para dilapidar completamente nossa estrutura física, é isso que o general Mourão deixa muito claro, entregar todos os nossos recursos para os Estados Unidos, destruir toda a nossa infraestrutura, arrasar nossa economia e reduzir o nosso país a um escravo passador de fome para obedecer ordem dos canalhas de Washington,
mesmo esse golpe, que a ideia seria exatamente essa, claro, não tem como ser outra, mesmo isso aí não duraria muito tempo, porque a situação está muito complicada para o lado do Ocidente, com a série de elementos que eu já apontei por aí, eles não conseguiriam manter essa situação por muito tempo. Mas o estrago que eles poderão fazer enquanto isso é colossal. O fato é que o golpe está aí, ou pelo menos a iniciativa de golpe. Não vê quem não quer. Não creio que vai dar certo, duvido, vai ser um desastre. Mas, para eles, é lucro. Colocar um processo golpista que arrasa, ferra, destrói com o país, para colocar o país prostrado para ter que se submeter à botina Yankee. Então, para eles, serve. E se a gente não ficar de olho e não estiver atento a isso, a situação pode ser bastante complicada. E eu já quero manifestar já meu repúdio completo a essa corja. Eu não tenho mais nenhuma esperança por esse alto comando militar. Eu acho que são todos covardes, canalhas, traidores, pérfidos, criminosos que não merecem respeito. E eu estou falando sim para esses canalhas das Forças Armadas, do alto comando das Forças Armadas. Eu sei que tem gente boa lá dentro, mas esse pessoal está desorganizado. Eu não sei, não duvido que sejam capazes de oferecer alguma resistência. Mas é isso. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 15 de julho de 2022. Obrigado por sua atenção.